Fala galera, beleza? Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal. O quadro Falando com Educação, onde a gente vai entrevistar, mesmo dentro desse climão de coronavírus, que está todo mundo distante, cada um no seu lugar, a gente vai entrevistar alguns colegas, educadores e tudo mais, sobre vários assuntos, diversos assuntos. E eu queria começar com uma grande amiga, a Luciana Mota. Já tem um currículo bem legal. Ela possui graduação em língua portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica, mestrado em psicologia pela Universidade de Fortaleza, é professora efetiva do governo do estado e também da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Também é corretora de redações do Enem, da Universidade de Brasília, e é também professora de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia do Nordeste. Ou seja, não é pouca coisa não, viu? A bicha é quente. E aí eu tô com ela aqui. E aí, Luciana, eu gostaria de começar a nossa entrevista aqui. Seja muito bem-vinda. É muito bom poder estrear esse piloto de quadro contigo, né? Uma pessoa tão carismática, uma pessoa tão próxima da gente aqui. E aí é isso, vamos para a primeira pergunta então. Beleza? Vamos para a primeira pergunta, né, Luciana? E aí eu queria falar, o Torres de Melo, ele seria um desafio para qualquer gestor. É uma escola muito grande, uma escola que é referência ali na região, é uma escola que atinge excelentes resultados também. Eu acredito muito que isso parte muito da competência da gestão, que não é formada só por ti, né? Tem toda uma equipe ali de coordenação, a Elane, a Naira, o Erivaldo, enfim, toda essa galera ali chegando junto. Mas o Torres, ele é um desafio, né? Eu entendo que ele seja um desafio. E eu queria saber como é que é esse desafio especificamente para ti, sendo mulher, com esse rostinho de criança, esse rostinho de jovem. Como é que é administrar uma responsabilidade tão grande ali como o Torres de Melo, né? Fala aí pra gente. Primeiramente, eu adorei o rosto de menina. Muito me agrada. Mas vamos voltar lá à pergunta, né? Não é fácil. Para mim, o Torres é um desafio. Foi um desafio, é um desafio. Todos os dias. Na verdade, todos os turnos, né? Eu costumo dizer que é um turno por vez e não um dia por vez. Torres é uma escola muito grande, a gente tem mais de 1000 alunos, dos mais diversos níveis sociais e dentro de um sistema que muitas vezes não colabora. E aí esse desafio é constante, é diário e é eterno. E como é para mim lidar com isso? Quando eu cheguei no Torres, eu cheguei por meio de uma intervenção. Eu trabalhava numa outra escola, que era muito grande também, que é muito grande também cheia de problemas. E aí eu fui para uma intervenção no Torres, convidada para uma intervenção no Torres. No momento estava tendo uma troca de gestão e teve uma reunião com todos os professores, eram mais ou menos uns 40 professores na quadra da escola, junto com os coordenadores que haviam permanecido e representantes da SME e do Distrito de Educação. E aí, nesse momento, né, eu senti muito a questão do próprio preconceito, né? A questão de eu ter que desmistificar os rótulos que eram trazidos a mim, enquanto mulher, enquanto rosto de menina, enquanto incapaz, enquanto dúvida do que eu poderia trazer de benefício para aquela escola, apenas pela minha aparência física. E eu percebi isso no olhar e na fala de muitas pessoas. Então, durou um tempo para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, para que eu pudesse conquistar as pessoas, tanto os alunos como os professores, como os pais, e para eu provar, porque eu tinha que provar, não tinha outra saída, né? Tudo meu fisicamente demonstrava que eu era incapaz. Então eu tinha que provar que eu era além da carcaça, né? E que todos juntos
a gente poderia fazer muita diferença. Então não foi fácil, não é fácil ainda, porque não em relação aos professores, eu não sinto mais isso, mas em relação às próprias famílias, né? Cansei de ouvir aí chegando dizendo, quem é o diretor? O diretor, eu queria falar com o diretor, e aí muitas vezes está na sala eu, meu coordenador, que é o único homem da gestão, né? E aí eles chegavam e diziam, queria falar com você, diretor? Aí ele, não, ela é diretora. Aí me olham dos pés à cabeça, né, com um olhar muito duvidoso, e aí tentam dialogar comigo, mas ainda com muito receio. Depois de um tempo é que as pessoas percebem que há uma certa conquista, outros não. Mas não é fácil, o desafio é constante, né? Então as questões mais complexas que eu vejo na escola, para a gente poder manter esse nível, manter toda essa visibilidade positiva que a escola tem, são várias, né? Então eu pontuo em 3. Primeiro, a responsabilização das suas funções, né? Então o professor tem que saber que a responsabilidade dele individual enquanto professor é X e que ela reflete num coletivo. Nós, enquanto gestão, temos que saber que nossa responsabilização enquanto coordenador pedagógico é uma, a minha enquanto diretora é outra, e que ela reflete no coletivo, e que a gente tem que ter ciência da nossa responsabilidade, né? De cumpri-la, de entendê-la e de constantemente estar revendo. Isso para todos os setores, funcionário, professor, alunos, pais, gestão, né? Então essa responsabilização é um grande desafio que precisa ser relembrado constantemente. A parceria entre família e escola, a gente percebe muito pouco as famílias que estão envolvidas, e a gente até compreende por toda a questão social, as dificuldades que essas famílias têm, né? Mas pela falta de educação que essas famílias também tiveram, não tiveram, muitos deles não têm escolaridade, e aí não conseguem valorizar essa escolaridade por não ter, né? Não saber, e então é difícil, né? Então essa parceria família-escola também é uma questão muito complexa que a gente vem conquistando dia a dia, no miudinho, com os pais, com os próprios alunos, e que a gente vem vencendo aos poucos, é processual, e que esse resultado tá vindo aos poucos, e mais na frente é que a gente vai perceber um verdadeiro resultado significativo. E a burocracia é uma outra questão muito complexa. A burocracia de não se poder contratar de imediato um professor substituto quando há ausência do professor efetivo, de não se poder contratar terceirizados, burocracia do próprio sistema de informática, o sistema que rege a escola. Então a burocracia também é uma questão muito complexa. A outra coisa que eu acho também muito importante a gente falar é que o Torres ele é uma escola de muitas premiações, né? É uma escola que está sempre nos eventos, nos festivais, eventos esportivos, eventos culturais e por aí vai. E tem um trabalho muito bem feito que é realizado pelo Cássio no judô, pelo Pedro na música. Eu também tento fazer alguma coisa ali também no teatro, para a gente também trazer algumas coisas interessantes para a escola. E a gente eu particularmente vejo muito uma evolução dos alunos quando a gente traz essas aulas extracurriculares para eles, né? Tem alguns alunos ali, por exemplo, teve aluna como a Lara, que era uma aluna muito, muito bacana no teatro, mas na sala de aula ela não se destacava tanto. Depois da experiência com o teatro acabou abraçando inclusive uma liderança na escola e tudo mais. Tiveram alguns alunos excepcionais, Érica, Arthur, Yasmin, a Sabrina aqui do judô também. Enfim, tem uns alunos muito bacanas ali do Torres que saem e conquistam coisas cada vez mais interessantes também e que fazem parte dessas atividades extracurriculares, né? Estou citando o nome de alguns deles aqui porque eu tenho certeza que alguns deles assistem e aí eles vão se sentir contemplados aqui no vídeo. Mas enfim, na tua opinião, como é que essas atividades extracurriculares elas contribuem para o crescimento dos alunos? E o que mais que a escola poderia fazer? O que existe que a gente possa fazer mais para atrair ainda mais esses alunos para essas atividades extracurriculares? Enfim, como é para ti isso? O que é
essas atividades extracurriculares influenciam diretamente onde no crescimento dos alunos para ti? Falar sobre a temática das atividades extracurriculares enche meu coração de orgulho e de alegria, porque inclusive foi temática, né, do meu mestrado, foi por isso que eu fiz o mestrado. Eu queria fazer um mestrado que tivesse algo significativo para mim na prática e não só teoria. Então eu aproveitei a oportunidade de estar dentro de uma escola localizada, mais que esteja num bairro nobre de Fortaleza, mas ela é composta por alunos que moram nos bairros mais pobres, né? Então são 13 bairros que compõem a escola dos alunos, e esses alunos, a maioria deles vem do Vicente Pison, que é um dos bairros mais perigosos de Fortaleza. Então foi que eu pensei, estou dentro de uma escola com um número grande de alunos, jovens, que é a população que mais morre, preto, que é quem mais morre, pobre, quem é quem mais morre, dentro do bairro quem mais mata. Então, o que é que eu posso ver desses alunos para ajudar futuramente? E aí, eu pesquisei essa relação das atividades extracurriculares. Foram mais ou menos 200 alunos que foram pesquisados, 100 que faziam atividade extracurricular, 100 que não faziam atividade extracurricular. E a partir das respostas desses questionamentos que foram feitos a eles, a gente pôde perceber algo muito significativo. Os alunos que faziam atividade extracurricular, por exemplo, eles tinham um conceito de violência muito mais complexo do que quem não fazia. Os alunos que faziam atividade extracurricular na escola, eles tinham um vínculo muito maior com a escola, eles tinham afetividade com os próprios colegas e professores muito maior do que os que não faziam. Eles depredavam muito menos o patrimônio público do que quem não tinha essa atividade, não fazia essa atividade extracurricular. E aí, como é que essas atividades extracurriculares contribuem, né, para o crescimento dos alunos? De diversas maneiras. O aluno que faz atividade extracurricular, ele frequenta muito mais a escola, ele está na escola praticamente em horário de tempo integral. Ele estuda, por exemplo, de manhã, faz atividade extracurricular de tarde. Então, ele fica num horário integral na escola. Então, ele tem um vínculo maior com a escola, ele tem uma afeição, cuidado maior com a escola. Automaticamente, se ele frequenta mais a escola, ele rende mais, ele aprende mais, ele traz bons resultados, consequentemente, ele tem grandes oportunidades na frente que aparecem para ele. E um baixo índice de violência. Por quê? O aluno que faz atividade extracurricular, por ter contato também com outros professores, né, eles têm essa percepção da violência bem mais significativa do que quem não tem. Então, ele consegue perceber, por exemplo, dentro da casa dele, uma negligência, ele consegue perceber uma violência sexual, ele consegue perceber uma violência física, uma violência contra a mãe, mais do que quem não fazia essa atividade extracurricular. Esse foi o resultado da nossa pesquisa. Então, assim, a atividade, por isso talvez que eu valorize tanto. Eu queria valorizar muito mais. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo porque há a burocracia. Então, tem a questão do tempo pedagógico de outras disciplinas que precisam ser preservados, e aí a gente não pode estar ultrapassando esse limite, né? Então, você perguntou o que é que poderia ser feito. Eu acho que o X da questão é a valorização das atividades extracurriculares, sejam elas música, futebol, judô, teatro, não interessa. Tudo aquilo que está além daquele quadradinho da sala de aula, né, eu acho que tem que ser valorizado. E como é que se valoriza isso? Tendo espaço na escola para isso. Você precisa ter uma sala de artes para fazer atividade de artes. Você precisa ter uma quadra de esportes para fazer atividade esportiva. Você precisa ter uma sala específica para o teatro, para fazer uma atividade de teatro. Então, assim, essa valorização é em vários setores, né? Em vários aspectos, aliás. A estrutura física, de ter o espaço físico, a mudança da grade curricular, né? Não adianta porque o meu professor de judô é um professor super bacana, ele trabalha além da carga horária dele e faz a atividade de judô gratuita para os alunos depois do expediente dele. Mas nem todo professor vai fazer atividade gratuita depois do expediente. E aí esses alunos vão perder a oportunidade de ter isso se a gente tem um professor na escola
que pode fazer isso dentro da carga horária dele, né? Então, essa valorização da atividade extracurricular, na mudança do componente curricular, a atividade extracurricular entrar dentro da grade curricular desse aluno. E então são essas eu acho, as grandes mudanças que poderiam acontecer para que a gente pudesse ter ainda melhores resultados, tanto para os alunos como para toda a comunidade escolar. O nono ano do Torres de Mello é um show à parte, né? Eu comparo muito o nono ano ali do Torres de Mello com algumas escolas que eu vejo o terceiro ano ali, escolas particulares do terceiro ano, é o nono ano do Torres de Mello. E é uma coisa que eu acho muito bacana, tanto pelos resultados atingidos, né? Eu vejo muito ali que tem ali um abraço todo especial, um carinho todo especial, principalmente do coordenador, do Erivaldo, né? Que ele toma aquela turma ali como se fosse uma coisa de dedicação extrema dele, e os resultados vêm, né? Só que eu vejo também que tem muitos eventos na escola, eventos em que os professores se fantasiam, os alunos se fantasiam juntos para os aulões, e aí tem umas campanhas, tem umas premiações, tem umas coisas assim. Isso é muito massa. Eu acho que isso daí traz uma outra dinâmica para esse momento de tensão, de buscar resultados. Mas eu vejo muitos professores muito envolvidos, né? Eveline mesmo, quando vai para esses aulões, é uma coisa assim. E eu fico às vezes me perguntando, existe uma preocupação da direção do Torres com essa linha tênue ali, onde pode se quebrar o limite de hierarquia que a gente tanto ouve falar na educação? Isso é importante, isso não é importante? Como é que isso se dá com o Torres de Mello? Nessas vivências desses aulões do nono ano, onde os professores se aproximam e criam laços com os alunos, isso é positivo até onde? O nosso nono ano na escola é a série mais visada. Talvez por ser uma das séries do IDEB, do SPAES, né, que são os segundos, quintos e nonos anos do ensino fundamental 1 e 2, a gente dê essa visibilidade maior, porque ela gera resultados e aí, consequentemente. Então, a prefeitura ela traz muitos projetos voltados para essas séries, no nosso caso, o nono ano. Então, além do aluno ter a aula dele normal, regular, no seu horário regular, ele tem também atividades extracurriculares, e aí não estou falando da questão esportiva, cultural e artística, mas de cunho pedagógico. Por exemplo, eles têm um cursinho específico para o IFCE, que se chama Protécnico, e ele tem essas atividades no contraturno, mas são atividades pedagógicas. É uma série que é muito sobrecarregada, né? Tenho que concordar que ela realmente é uma série muito sobrecarregada lá na escola, e acredito que nas demais escolas que tenham essa série na Prefeitura de Fortaleza. É uma série que a gente tem uma cobrança muito grande do próprio sistema, e a gente cobra, consequentemente, os professores e os alunos. Há um aspecto positivo nisso, de que esse aluno está tendo um máximo de suporte, de apoio, para que ele possa crescer e sair do ensino fundamental com todas as suas exigências de compreensão daquela modalidade de ensino exige, concluídas, e ir para o ensino médio com o mínimo de base do ensino médio. Apesar dos meninos já estarem numa idade mais tranquila, 14 anos, 15 anos, de aproximação com a gente, é a série que a gente está mais próximo, talvez também porque a gente fica muito o dia inteiro com eles, por conta dessa cobrança, desse horário que eles ficam mais integralmente na escola, mas tem dado grandes resultados, tanto para a escola, né, como para os próprios alunos, para as próprias famílias. A série do nono ano é a série que a gente tem um vínculo maior com a escola e constante. A gente fala com as famílias praticamente todas as semanas. E eu penso que isso poderia ser em todas as séries. O problema é que a gente não tem gente suficiente para fazer todas as séries. Então, infelizmente, a gente prioriza algumas. Lá na escola, por exemplo, a gente faz isso mais com os nonos e com os sextos. E o nono ano, porque está fechando o ciclo do ensino fundamental para entrar no ensino médio.
Então, você me perguntou se tem risco, né, desses laços ficarem tão estreitos de danificar essa relação professor e aluno. Eu acho que não, eu acho que muito pelo contrário, quanto mais estreito o laço, maior o grau de afetividade, maior o resultado, melhor o resultado, né? Não estou falando só na questão pedagógica, mas em todos os outros sentidos. Muitas vezes os professores que ficam mais próximos desses alunos são professores que marcam a vida desses alunos, que ajudam esses alunos sem sequer perceber o quanto ajudou. Esses meninos evoluem muito, né? Então, eu acho que essa relação estreita do nono ano com o aluno, professor, gestão e aluno é algo que pelo menos só tem trazido aspectos positivos, tanto para eles quanto para os próprios professores. Assim, o relato, as falas que chegam da gente dos professores que deram aula no nono ano ou que continuam dando aula no nono ano é do quanto esses vínculos são importantes, do quanto eles marcam esses professores. E aí você imagina o quanto os professores marcam esses alunos. Então eu acredito que não há risco negativo, né? Só riscos positivos. E concordo que o nono ano é uma das séries mais visadas nas escolas do município de Fortaleza. Um dos eventos que eu acho muito a cara do Torres de Melo é um evento que acontece sempre na escola, é a quarta cultural ou a sexta cultural, onde a gente tem ali um protagonismo muito massa dos professores, né? Os professores que chegam para cantar junto com os alunos e trazem propostas e tudo, e os alunos cantam junto. Eu já vi muito o Pedro à frente disso daí, mas eu queria saber, e isso também ressignifica muito aquele momento da acolhida, né? Que eu acho muito interessante também, porque quando a gente fala de acolhida, a gente deixa a escola com uma cara mais de lar, de abrigo, e menos com a cara de um lugar que você vai para tirar notas e seguir uma determinada função exata. Mas como foi que surgiu esse momento da quarta cultural, da sexta cultural? Foi uma proposta do Pedro? Quando foi que surgiu? Como foi que surgiu? E existe alguma ideia aí de como é que isso daí pode aumentar esse protagonismo dos alunos que se sentem parte da escola nesse momento, sei lá, promovendo também as poesias que eles escrevem, enfim, eu tenho um monte de sugestão para dar aqui. Mas como foi que surgiu isso? Onde é que tu acha importante também esse protagonismo e o que tem a mais aí? O que a gente pode aumentar isso? Onde é que isso é importante também? Quarta cultural, sexta cultural, terça cultural, qualquer dia da semana cultural é maravilhoso. A gente queria muito que fosse de segunda a sexta, as manifestações culturais na escola, na acolhida. Mas, infelizmente, o tempo pedagógico, ele precisa ser, entre aspas, protegido. A gente não consegue ampliar durante, tanto em questão de dias como em questão de horário, porque acaba comprometendo a carga horária das disciplinas em que acontece esse movimento. O ideal é que houvesse na própria estrutura da grade curricular um momento dedicado exclusivo para isso, para que não interrompesse nenhuma disciplina. Mas infelizmente não tem, infelizmente a escola não tem autonomia para isso. Antigamente a gente fazia as quartas culturais, e aí quando a gente começou a perceber que o índice de maior infrequência na escola era na sexta-feira, a gente resolveu mudar da quarta para a sexta, objetivando trazer esse aluno para a escola e aumentar a frequência dele na escola. Então hoje elas são as sextas culturais. A gente queria muito poder ampliar, muito, mas infelizmente a gente não tem autonomia sobre isso. Inclusive o Torres, ele é uma referência cultural dentre as outras escolas do município de Fortaleza. E muitas escolas têm feito algo parecido, né? Eu já percebo assim, em algumas escolas do município, tendo esse momento de música com os meninos, mesmo que não seja no início da aula, mas em algum momento do dia dele, tendo esse momento de música com eles, de trocas culturais, né? De socialização de manifestações culturais. E aí eu já tenho percebido que tem contagiado algumas escolas do município. Pois é, né? Bacana, Lu. Muito obrigado aí pelas respostas. A gente vai encerrando aqui, mas antes disso eu quero te fazer duas perguntas. A primeira dessas perguntas é: como é para ti que essa pandemia ela nos faz pensar
esse nosso sistema educacional. Porque eu acho que a partir dessa pandemia muita coisa muda, né? As ligações interpessoais e tudo mais, e eu já tenho visto muita coisa também sendo falada por muita gente a respeito da educação mesmo, de como é que esse período vai afetar em relação ao futuro da educação. Tu vê alguma coisa assim distante, alguma coisa mais próxima? Vai mudar? Não vai mudar? Fica a mesma coisa? Deveria mudar? Se deveria, para onde? Enfim, o que você acha disso daí? Eu acredito que essa pandemia tenha trazido muitas reflexões a todos nós. Eu espero que a partir de agora a educação não seja vista só, nem em sua grande maioria, apenas no seu aspecto pedagógico. Eu espero que o profissional da educação tenha o seu devido valor e respeito. Eu espero que as pessoas tenham compreendido que a afetividade, a presença, né, a troca dessas relações presenciais são muito mais importantes do que uma relação à distância virtual, uma tela de celular ou de computador. Eu espero que as pessoas tenham dado valor às informações, aos dados científicos, tudo aquilo que é comprovado por meio da ciência e não por achismo. E por fim, eu acredito de todo o coração que as pessoas tenham compreendido que ninguém é nada sozinho, que todos nós dependemos um do outro. E aí não depende da nossa cor, do nosso dinheiro, da onde a gente mora. Todos estamos no mesmo patamar e que sozinhos nós não somos nada. De coração eu espero que isso faça toda a diferença. Depois de tudo isso passar e que a gente vá se reconstruir, que tudo isso seja levado em consideração. E a última perguntinha, uma pergunta que eu vou fazer para todos os convidados, tá? Todo mundo que vier para cá para conversar aqui com a gente aqui nesse momento, nesse quadro, eu vou perguntar isso, pelo menos durante esse período de coronavírus agora, onde está todo mundo aí enclausurado em casa. Mas vamos lá, para ti, o que é educação? Eu sei que a pergunta é muito ampla, mas pode ser utópica, tá? Pode ser utópica. O que é educação? Qual é a função da educação nessa mudança de mundo? O que é que a gente espera dela? Porque eu acredito muito que é um chamado pra gente, sabe? Tá em sala de aula. E eu queria saber de ti. É um chamado para ti também? Como é que funciona isso? Eu acho extremamente complicado conceituar a educação. Eu penso que a educação é a base para a evolução da sociedade. E acredito que ela tem que ser acessível, ela tem que ser de qualidade e ela tem que ser libertadora. Pessoal, é isso. Estivemos aqui com a Luciana Mota, essa diretora incrível. Muito obrigado, Lu. A gente vai encerrando aqui. Infelizmente, nessa distância não dá pra gente fazer os cumprimentos devidos, né? Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço muito a atenção, agradeço muito a tua participação. Espero aí que os colegas assistam, divulguem, compartilhem, que os alunos também comprem essa dinâmica, essa briga aí para conversar também com a gente, porque esse universo dos professores não está tão distante de vocês. Ele é importante também para vocês, alunos, também, que vocês saibam o que está rolando nos bastidores, o que a gente pensa, como é que é esse amor por educação e como é que essa educação pode mudar o mundo. Enfim, muito obrigado, Luciana. Namastê. Na distância a gente vai usando o Namastê. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Valeu todo mundo. É isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha, tirem suas dúvidas aqui no canal. A gente está aqui para isso mesmo. Valeu, é isso. Cheiro do nego. Tamo junto. É nóis.